Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, estamos no início de mais um XP Connection. A gente vai falar sobre alguns indicadores de confiança. Nosso economista aqui, Gustavo Cruz, resolveu fazer sobre esse assunto hoje, não é não, Ricardo Kim? Isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Semana mais curta ali. Só dois XP Connections essa semana. Bom, a gente vai falar um pouco disso, obviamente a gente vai ter que entrar um pouco na política, falar um pouco de mercado, mas vai ser bem interessante esses dados que o Gustavo vai trazer para a gente entender um pouquinho melhor o porquê será, né, que a gente não parece não ter chegado no fundo do poço, enfim, a gente vai debater bastante sobre isso, mas antes de tudo, bom dia para todo mundo. Isso aí, pessoal, bom dia. Bom dia, Celso, bom dia, Kim. Bom dia. Espero que todos tenham aproveitado o feriado. A gente trouxe aqui, então, uma apresentação para entender um pouquinho mais, comentar por que os indicadores de confiança despencaram, por que a velocidade foi tão forte e o que isso significa, principalmente para a população, o que isso é diferente do que das oscilações que é normal acontecer em algumas, que nem aconteceu na crise de 2008, 2009, o que tem de diferente dessa vez e por que isso reflete bastante do que está vindo para frente na economia do nosso país. Acho que a gente também vai comentar, quando vocês podem perguntar à vontade de outros indicadores. A gente teve diversos indicadores importantes hoje, indicadores da China, indicadores do Brasil mesmo, com vendas no varejo despencando. Mas a gente preparou essa apresentação para retratar um pouquinho de um assunto que não é tão comentado assim nos debates, mas a gente acha interessante passar para vocês. Se todo mundo já deu ok, a apresentação está certa, se alguém puder falar no chat, está tudo funcionando, imagem, som. Acho que tá. Tá tudo certo? Então a gente podia botar a apresentação na tela, mas qualquer coisa vocês avisam a gente no chat que a gente já responde. Acho que tá tudo certo. A gente separou primeiro o indicador de confiança. Primeiro a gente pegou do comércio, indústria e consumidor, que é o que tem desde 95. Só para dar de introdução, assim, o que a gente está tentando mostrar nessa apresentação é passar um pouco dos indicadores sociais, que eles melhoraram bastante ao longo do tempo. A gente teve bastante, o crescimento e a distribuição de renda, eles cresceram praticamente um junto com o outro nos últimos anos, influenciado bastante pelo boom de commodities. A política monetária foi acertada, a política econômica foi acertada em algumas partes dos governos anteriores, e isso influenciou o surgimento da chamada nova classe média, principalmente formada pelos ganhos de produtividade e o ganho de mercado de trabalho que a gente teve, mais do que em partes de transferência, mas principalmente por esse ganho de produtividade. Então a gente teve essa nova classe média surgindo, os indicadores de confiança subiram bastante, a população ascendeu realmente, e a pessoa principalmente se responsabiliza, ela acha que ela consegue reconhecer que ela cresceu bastante por mérito próprio e também, naquela época, como ela cresceu além do que ela esperava, ela reconhece que o país estava bem, e a gente vai ver que justamente isso está se botando agora na parte contrária. A gente botou primeiro esse gráfico para mostrar que a gente está chegando na parte das mínimas históricas, só para mostrar desde 95 até 2015. Então, a gente está se aproximando disso, e importante notar nos próximos gráficos como a gente está não só voltando para mínimas históricas, mas a velocidade que está deteriorando, como está caindo de uma forma tão brusca. Isso eu vou tentar explicar um pouco com mais calma, mas fiquem bem atentos a isso, como a gente está recuando para uma forma tão grande. Aqui a gente tem desde 2010 a 2015, então em cinza o índice de confiança são dados da FGV, o índice de confiança, em vermelho o índice de situação atual e em amarelo o índice de expectativas. Aí sim é uma mescla que a gente fez, a gente elaborou aqui, a gente misturou, a FGV divulga para indústria, para comércio, para serviços e construção civil. Eles divulgam individualmente, a gente organizou os dados para fazer um indicador só e mostrar que como está deteriorando bem forte. E como a gente mostra, né, nesse gráfico, não é que a população está enxergando que é só algo passageiro, que é só atual. Ele também, o índice de expectativas está batendo a barra de 100 aqui, é a barra entre otimismo e pessimismo. O índice de expectativas também está mostrando que a população não está enxergando esse fim da crise tão breve. Está deteriorando bem forte, como a gente falou. A gente teve que, cada vez que sai um indicador novo, a gente tem que ampliar o eixo, porque está batendo mínimas que a gente não via faz muito tempo.
Então a gente vê que tanto a situação atual ele está percebendo que está muito crítica e a situação futura ele não está vendo nenhuma perspectiva de melhora, então não está ocorrendo algo para mostrar que ele pelo menos enxerga que a crise é passageira, eles não conseguem enxergar o fundo. Outro indicador que a gente colocou aqui é a parte da CNI, que ele fez um levantamento interessante, ele faz desde 99, que ele mede o índice de medo de desemprego e o índice de satisfação com a sua vida atual. Então, a gente vê que ele está praticamente batendo no índice de medo de desemprego na máxima histórica, que é praticamente uma das primeiras dados mensurados por eles, 105,9, a máxima é de 108,5. Então, é o terceiro maior ponto da série, esperando apenas por julho e setembro de 99. E a gente vê que principalmente a maré virou, né? O retrocesso, a inadimplência está aumentando, o indivíduo sente dificuldade em manter o padrão de vida, ele sente que a situação dele está ficando mais complicada. E por que isso acontece? A gente quer mostrar que principalmente o indivíduo ele percebe que não é só culpa dele. No primeiro momento, ele vê que está difícil manter o padrão de vida dele e que realmente a taxa de emprego está subindo, está batendo um pouco a tendência, mas depois ele vê que não, que a crise é um pouco bem mais forte, ele começa a perceber que aqueles em torno dele começam a ter dificuldades também, que o esforço pessoal dele não é só suficiente para manter o padrão dele, que tem algo a mais, e ele começa a perceber isso e começa a ficar com mais medo, começa a ficar mais insatisfeito, ele começa a ficar bem satisfeito com o que está acontecendo com a economia do seu país, quando ele percebe que não é só culpa dele, que tem algo maior do que ele influenciando na situação dele e nas pessoas ao redor dele. Então, o que vai fazer com que o índice de satisfação de vida dele caia, agora a gente já está no recorde negativo do índice medido pela CNI, ele bateu a mínima histórica, chegou a 93,9, bem abaixo de 90, um pouco acima de 95, desde que foi a mínima de 99. Mas então, ele vê que o aumento de renda e a mudança no padrão de vida que ele teve nos últimos anos, que ele foi beneficiado junto com o crescimento do país, ele pode não ser permanente. Então, isso é bem frustrante para a pessoa, para o indivíduo, e isso influencia todos os indicadores de confiança, porque ele começa a ver que algo que ele achava que não ia ocorrer, que ele realmente tinha conseguido alcançar aquele novo patamar na sua vida, aquela nova realidade que é tão boa para ele, que talvez ela não tenha vindo para ficar realmente. E isso tem influenciado bastante os índices de satisfação das pessoas. A gente tem então essa reversão brusca que mostra o quão grave é nesses índices de confiança. Por último, a gente botou um pouco aqui em vermelho são desaprovação e em azul aprovação de diversos itens, para a gente mostrar o quão complicado está sendo reverter essa situação para as pessoas nesse novo governo. A gente tem aqui em último os dois indicadores que foram apontados como os de maiores desaprovação pelas pessoas que responderam à pesquisa da CNI, que são taxa de juros e impostos. Para fazer já o gancho com aqui, a gente já pode voltar para cá, já estamos batendo praticamente 90, para fazer praticamente o gancho, que para melhorar a condição, para pelo menos estabilizar a condição econômica do país, a gente sabe bastante que tem que fazer o ajuste fiscal e, infelizmente, o jeito que está sendo proposto é com um aumento de impostos, que a gente mostrou que é o que a população não quer mesmo, que ela está desaprovando mais, e praticamente das medidas que foram apresentadas, quase todas se resumem. O que realmente faria diferença seria a aprovação da CPMF. Agora o governo está tentando retomar a votação das medidas do ajuste, mas seria algo bem prejudicial e é isso que a gente queria passar. Que a população está sentindo que realmente tem algo maior do que ela, não é culpa só dela. Primeiro momento ela pode ter sentido que era culpa dela, mas aí a confiança despenca porque ele começa a ver que não é só culpa dele, não é só culpa do esforço pessoal dele, que ele pode perder o que ele alcançou nos últimos anos, e aí ele fica com mais medo do desemprego, mais insatisfeito com a sua vida, e quando ele vê que o que o governo está tentando fazer para melhorar a situação econômica é aumentar imposto, aumentar a taxa de juros subindo, tem diversos outros indicadores aqui que eles estão reprovando, combate ao desemprego é um dos mais citados, como ele está desaprovando o que o governo tem feito, aí ele começa a ficar insatisfeito, aí aumenta a raiva da pessoa, sociólogos têm medo que isso aumente ainda mais a violência,
e aumenta também as demandas sociais, que aí a gente vai ver quanto que eles vão começar a pressionar, os políticos começar a pressionar o governo. É isso? Você encerrou a sua parte? Situação complicada? É isso que você quer dizer? E com essas vendas no varejo de hoje? As vendas no varejo de hoje, infelizmente, mostram que, por mais que os economistas tivessem feito uma projeção bem ruim, bem pessimista, talvez eles ainda continuem revisando essas projeções, porque estão vindo bem piores os dados do que o esperado. Elas recuaram hoje 0,9%, em agosto ante julho o esperado era 0,6% e revisaram para baixo de 1 para 1,6% a de julho. Então, mostrando que tá pior do que o esperado. Achavam que no segundo trimestre ia bater o fundo do poço, está sendo bem pior o terceiro trimestre do que o segundo. E a gente não está vendo nenhum indicador mostrando que isso já reverteu, porque o que era aguardado no começo do ano pelos economistas, pelos analistas, era que realmente o primeiro e o segundo trimestre fosse caindo, mas que já parasse de cair tão forte. Então, em vez de se tivesse caindo, vamos supor, 1,5, depois 1, que nesse terceiro trimestre já estivesse caindo pelo menos 0,2, menos que 0,5, para que no último trimestre já comece a aparecer uma retomada no crescimento, mas não é o que está acontecendo, ainda continua caindo em patamares muito fortes e os analistas não conseguem mostrar, já reverteu a tendência, já está mostrando que já está desacelerando a queda, não é o que está acontecendo. Então isso é bem ruim, porque a recessão vai ficando cada vez mais forte conforme esses dados são apresentados. Então tá, vamos lá. O pessoal tá sacaneando, você tá falando que você tá com cara de debochado. Jamais. Que o Gustavo pedir para parar de falar a gente. Repararei. Ele consertará isso. Obrigado, Roberto. Vamos lá. O SMP perguntando se voltando agora para a parte de empresas, né, se é plausível a previsão do CS de queda de lucros de 15% em média para os bancos brasileiros no ano que vem. Acho difícil esse SMP isso. Acho que ele quis ir para o extremo, né, para também chamar a atenção, mas não vejo esse tipo de queda. E mesmo, é aquilo que a gente fala, né, bancos ainda aguentam um desaforo. Mesmo que caísse 15%, não estaria bem barato. Pergunta para o Kim aqui, vocês acreditam, o próprio SMP? O SMP mandou 3 perguntas. Vocês acreditam que os preços da celulose permanecerão altos ou a entrada de novas ofertas pressionarão os preços para baixo nos próximos anos? Falar um pouquinho da dinâmica. De fato, os preços eles subiram ultimamente, mas lembrando que eles já tiveram patamares maiores. A gente teve o preço caindo aí, depois voltando agora. E falar que, apesar da entrada de capacidade alta, de fato a gente tem que lembrar que a gente tem muito fechamento de capacidade. A gente viu isso ao longo dos últimos anos e até legal algumas apresentações das empresas, própria Suzano e Fibria, mostrando que de fato todo mundo sempre projetou um aumento de capacidade ao longo dos anos, mas todo mundo esquece do fechamento. Então, e nos últimos anos ela mostrando que todo mundo projetava um aumento de capacidade, esse aumento foi menor, e ainda teve maior fechamento de capacidade ao longo do tempo. Então isso daqui a gente tem que considerar sim, tem que considerar também que além de China, a Europa vem puxando bem o consumo, mas a nossa análise não é só olhando isso. Obviamente a gente olha essa dinâmica, mas também olha a valuation, né? Hoje, por exemplo, Suzano, Fibria, e focando mais em Suzano, em termos de valuation, ainda faz muito sentido, depois da recente queda que teve ali negociando perto de 6 vezes EV/EBITDA, né, que é o preço da firma sobre a geração operacional de caixa, um patamar abaixo do que negociou na média, e junto com essa parte de dinâmica da celulose, que se você fizer uma comparação também com demais setores, demais commodities, como commodities metálicas, petróleo, etc., elas tendem a se beneficiar de forma mais satisfatória. Então a gente acredita ainda que tem suporte ali para manter esses preços. Até Fibria e Suzano vem repassando preço, no último trimestre repassou preço, isso que a gente deve estar olhando. Obviamente a gente vai ficar de olho no aumento de capacidade, desaceleração da China, isso a gente vai acompanhar de perto, mas por enquanto em termos de valuation ainda tem margem de segurança e a dinâmica ainda se mostra favorável, tá? Boa. Vamos lá. Vocês acreditam que o processo de impeachment será instalado? Pergunto primeiro para o Gustavo Cruz. A gente acha que... A gente. Desculpa. Tá. Nós achamos que... Fala por você, depois Tá. cada um vai falar aqui. Então,
Minha opinião é que, por enquanto, ainda está complicado. Acho que está bem difícil de falar que já está certo que vai ser instalado ou não. Acredito que depende muito do que vai acontecer, mas não seria pelo menos nesse ano, que eu quero dizer. Seria mais para o ano que vem, para 2016, se deteriorar ainda mais as condições, se o governo continuar sofrendo várias derrotas, não conseguir passar as medidas do ajuste, e não sinalizar com nada. E óbvio, se alguma coisa, acho que talvez um elemento que poderia acelerar se ocorrer, seria algum elemento penalizando alguém pela Operação Lava Jato, alguém bem grande lá dentro. Mas, ao que tudo indica, pelo menos isso estaria ainda mais para o ano que vem. A gente sempre falou desde o começo do ano que não seria nesse ano, que ocorreria, demoraria um pouco mais, ainda mais que o processo é bem lento. Eu, particularmente, acho que está dependendo de um político agora, né, quando veio o STF. Então, acabou criando ali uma sensação de ele vai tomar uma decisão, Eduardo Cunha, dependendo do quanto beneficia. Esse é o problema até do nosso governo, né? Quer dizer, muito cada um olhando para o seu umbigo. Não devia ser tão centralizado essas decisões também, né? Algo bem, acho que uma crítica válida é o quanto a gente viu nessas últimas semanas que decisões tão grandes para o nosso país pode estar centralizado na mão de tão poucas pessoas. Então, esse é um problema. E o STF, né? Eu falei ontem, hoje, com advogados, juristas, eles discordam totalmente dessa interferência do STF, né, no Congresso. Que eles falam, aqui é um órgão que não deveria ter essa interferência do STF. O problema é que a gente vai ficar tendo esse problema econômico por um prazo maior, né? Esse ano não se resolve nada, quiçá até o Carnaval, fevereiro do ano que vem, vai se resolver alguma coisa. E dificilmente, como já mencionou o Renan Calheiros, presidente do Senado, o que vai ser votado antes que se resolva, né, se vai ser aberto processo de impeachment ou não. Então, quer dizer, o político para o econômico, para o país, e a gente viu, vendas no varejo, está tudo se deteriorando cada vez mais rápido e pior. Essa questão do STF, o que a gente pode tirar é que se a gente tinha uma probabilidade ou um timing, esse timing aumentou, né? O governo conseguiu mais tempo com essa questão, até porque ainda o Eduardo Cunha falou que vai entrar com recurso dessa decisão do STF, mas isso aí tende a travar um pouco essa conversa, até porque ele vai negociar com a oposição e com o próprio governo para ver que lado vai ser o melhor para ele. De novo, como todo mundo falou aqui, todo mundo querendo olhar para o seu, enfim, não ser preso ou algo nesse sentido. Então, vetos fica para frente, CPMF fica para frente, Previdência fica para frente, tudo fica para frente e vai ficar nessa questão de quando vai começar esse início de conversa do impeachment. Se a gente for ver, o mercado reagiu muito mal, né? A gente teve ali ontem, quando saiu essa decisão do STF, e dólar deu uma disparada adicional e bolsa caiu. Então é mais incerteza por um período mais prolongado. Então, de novo, difícil você cravar quando e se vai ter. A questão é que talvez agora demore um pouquinho mais do que anteriormente, né? Boa. E aí o Lepo aqui falou aqui. Vários países emergentes lá em Lima quase que imploraram, né, para os Estados Unidos que aumentem logo os juros para acabar com essa variância do mercado, achando que é melhor vir a alta do que ficar prevendo quando, gerando muita volatilidade. Para o Brasil não seria muito bom, mas por outro lado haveria uma previsibilidade do FED. O que acontece aqui com o dólar e bolsa se o FED indicar que vai subir juros em dezembro? Primeiro, né, a minha opinião, eu não acredito que ele suba em dezembro. Até hoje saem os dados do varejo piores nos Estados Unidos do que o esperado, inflação também, né? Mas, por outro lado, eu também acho que se saísse logo o aumento de juros resolveria um problema, concordo, dessa volatilidade aqui no nosso mercado, né? Mas a boa parte já precifica uma alta por lá. Só que essa alta pode demorar, eu diria, particularmente, que só no ano que vem. Acho que diversos presidentes do Banco Central, realmente, tudo que ele falou está certo, da parte que tem muita gente querendo que já suba logo de uma vez para que seja um processo gradual, lento, aos poucos, tudo certo, e resolve, para com essa instabilidade de sobe não sobe, que influencia, que nem ele falou, faz muita volatilidade excessiva.
Eu acredito que com tudo que está acontecendo de indicadores, de contexto macroeconômico mundial, o Fed está cada vez mais propenso a postergar essa primeira elevação de juros. Não tem nada se comportando de uma forma que prove que já está no momento correto para eles. Mas o que a gente tem visto é diversos membros declarando que vão subir agora. A questão é o quanto acreditar depois de tudo que eles já têm falado desde o ano passado, que já vai subir, mas não sobe. E mais especificamente ali na pergunta de se acontecer em dezembro, por conta de tudo isso que a gente falou, que o pessoal está precificando para o ano que vem, talvez a volatilidade seja até maior, né? Todo mundo achando que, de fato, por conta de China e até Estados Unidos, o Fed vai começar só no ano que vem. Então, se vier em dezembro, agora no final do ano, você pode ter alguma volatilidade um pouquinho maior para mercados emergentes e ativos de risco como um todo, mas depois volta mais do mesmo, né? Porque vai subir o quê? Ponto 25, tá todo mundo esperando, etc. Só vale destacar que se tiver em dezembro, talvez a volatilidade seja maior do que, sei lá, 2 meses atrás, quando todo mundo achava e tinha, sei lá... Já tinha gente bem posicionado, né? Bem convicta que ia ser dezembro, agora nem tanto, então vai pegar um pessoal ali no contrapé, pode trazer um pouquinho mais de volatilidade, mas de novo, não é isso que vai salvar ou enfim, afundar a gente. A gente tem questões internas muito mais importantes e relevantes. Isso, ele fez outra pergunta. Pela fala de ontem do Lula sobre ajuste fiscal, ele criticando o ajuste fiscal, criticando o Joaquim Levy, né, e até falando que um dos problemas, né, as pedaladas fiscais vieram por conta do pagamento da Bolsa Família, dentre outras bolsas, outros benefícios, né? Parece que ele quer colocar o povo contra, né? Olha, viu, o ajuste fiscal não pode ser feito, que senão não vai ter bolsa. Aí, falando a pergunta do Lepo Lepo, né? Pela fala de ontem, não parece que o PT vai largar o osso, demite Levy e volta a fazer o que fazia antes, aumentando os gastos do governo e usando os bancos públicos para dar crédito? Acho que eles nem têm mais espaço para fazer isso. Isso aí. Dificilmente eles retomam isso, já está bem claro para eles, inclusive, que boa parte é culpa, não que eles admitam, né, mas que boa parte foi, que a gente está correndo hoje, a grande parte, pela política desastrosa que foi feita. A Marolinha. Excedeu o que deveria ter sido feito. Acho que eles já estão mais conscientes do que deveria ser. Acho que uma coisa é o que eles estão falando, outra coisa é o que eles realmente fariam. Jogo de cena, né? É muito fácil quando você não tá lá dentro, né? É muito claro aí o quanto o Lula quer se desvincular, né? De se desassociar. Já tá fazendo campanha. O presidente Dilma já tá fazendo campanha. Quando ele fala, ele critica as medidas, o ajuste. Opa, produção, quebrou aqui dentro. Quando ele critica o governo que ele mesmo elegeu, do tipo, se eu tivesse lá eu teria tomado um caminho diferente. Não dá para tomar um caminho diferente, né? O problema do comunismo é quando acaba o dinheiro dos outros. E agora acabou o dinheiro, a economia está em frangalhos, né? Em recessão, 3% esse ano, ano que vem menos 1,5%, e aí é muito mais difícil, o governo arrecada menos. E quando a gente acha que elevar impostos arrecada mais, tem a curva em economia, que é a curva de... Laffer, boa, bem lembrado, memória, idade, vai chegando, dificulta. Que você aumenta, né, a carga tributária, a melhor carga ideal é até 33%. Passou daí, o governo começa a arrecadar menos. E a gente tem uma carga tributária bem maior do que os 33%, que é altamente negativo para a economia. Levou imposto, o governo arrecada mais. Muitas vezes não, porque levou imposto, as pessoas deixam de consumir porque aquele produto fica mais caro. Hoje tem na capa, eu vi uma capa, era anúncio do Golf. A concessionária colocou R$82 mil um Golf. 40 mil são impostos. Caramba. Leva metade o governo. Então as pessoas deixam de consumir, o governo arrecada menos e por aí vai. Então eu acho que esse cenário vai continuar, né? O Lula já fazendo campanha, como o Gustavo bem citou, né? Se vai vir ou não é outra discussão, mas acho também que preparando o terreno, porque se tiver impeachment, ele joga como golpe e tenta vir em 2018, alegando que foi um golpe que se ele tivesse aqui melhoraria. Independente se tiver mudança ou não de governo, para quem entrar vai ser bastante complicado, bastante difícil, né? Tem sempre aquela discussão na oposição, deixa como é que tá, até 2018 eles vão sangrando e aí o PT não tá mais no governo. Só que, poxa, não dá para ficar esperando a economia, são mais 3 anos, gente. É uma situação muito difícil e o Congresso não deixa ela governar.
ao problema da governabilidade. A gente acredita que se tiver uma mudança, tende a ter uma governabilidade, porque quem tirar ela vai permanecer no Congresso e tenderia a aprovar as medidas. Mas é outra pergunta, a gente não sabe se teria essa governabilidade. Acreditamos que sim, mas o corte de gastos do governo aconteceria. Isso é certo. Né? E falando desse negócio de sangrar mais 3 anos, acho que a gente não consegue. Aquilo que a gente conversa muito, a economia deve expulsar ela antes, né? Sim. 3 anos de desemprego aumentando, confiança caindo, renda disponível caindo, etc. Isso aí tende a, antes disso, expulsar, se não tiver nenhum processo de impeachment aí no meio, né? Se o governo não fizer o ajuste, o mercado faz, a gente sempre diz isso. E vai machucar talvez mais do que se o governo não tiver disposto a sofrer a consequência política de fazer o ajuste, de tomar os danos políticos. Mas ele vai acabar sofrendo por outras partes. A gente não sabe que a gente mostrou, o quanto a população vai ficar simplesmente só insatisfeita, o quanto ela vai começar a reclamar de fato mais forte. Mas a gente está vendo, o câmbio disparou, quem diria no começo do ano que ele chegaria no patamar que chegou. Isso traz consequências, aí o pessoal sempre pergunta aqui de subjuros, mas chega numa hora que também não adianta mais, que não vai conter a pressão inflacionária, o câmbio vai influenciando, vai impactando bastante o câmbio, ou a inflação. Uma hora o mercado vai fazendo ajuste se o governo não fizer. Só um adendo, eu falei em março que o dólar chegava a 4. Tá gravado isso no Infomani. Cara, tinha que fazer um adendo aqui, né? Pessoal, quais são as maiores apostas na carteira short, Ricardo Kim? Hoje a gente tem Eletrobras, Vale. Pode falar, a gente tem, só que a gente não pode dar recomendação. Permaneceu na nossa carteira porque a gente está restrito. Petrobras. Usiminas. Usim 5. BR Foods. Isso, Brasil Foods. E chamaria atenção para a CSN. CSN é uma empresa um pouco mais arriscada para você ficar shorteado, porque o controlador ali usa de diversas ferramentas ali, recompra de ações, etc., para impulsionar a ação. Algo nesse sentido. É um pouco mais arriscado, mas o nível de valuation hoje de uma CSN, Usiminas, chama atenção, sim. Por isso que a gente mantém, no caso aqui, Usiminas na carteira short. Boa. O Matheus está perguntando, vamos continuar em uma subida na Bovespa ou vamos voltar para uma descida? Matheus, eu acho que vai ficar muito mais parado aí, entre esses 44 e 48, muito aguardando a situação política do país. Porque se não resolve a parte política, não anda a parte econômica, infelizmente. Então, né, mas de repente vem o impeachment, aí começa a andar, se elas começou a andar, você falou, sim, porque aí começa a tentar resolver a parte política. Se continuar parado, não se votar nada, não vejo por que subir, talvez caia um pouco, mas ficaria entre 44 e 48, né, Kim? Em termos de valuation, a gente comenta bastante, que já está num patamar mais razoável, mas, de novo, o que a gente bate na tecla aqui, que não tem trigger para subir ali, e muito pelo contrário, né, tem diversos fatores que podem ainda deixar essa bolsa mais barata. Então, o que a gente tem falado, deve ficar de lado, mas nada impede de cair se tiver um soluço lá fora, ou aqui dentro a gente continuar se arrastando e a parte econômica continuar se deteriorando. Então, é um pouco disso que a gente está olhando. Ainda a gente segue com cautela com relação à bolsa como um todo. Tem alguns ativos que a gente gosta e que a gente vê bastante valor, mas na bolsa como um todo, ainda cautela e proteção, né? Isso. Vocês acreditam que a temporada de balanço não interferirá muito no mercado, sendo que tudo vem se precificando no dia a dia? Pois é sabido que o terceiro tri foi muito ruim para todos os setores, exceto as exportadoras. Não sei se interfere, né? É aquilo que a gente olha, né? Olhar só o resultado por si só, você tem que olhar a perspectiva. Às vezes uma empresa pode ter um resultado ruim, mas a perspectiva ser boa, a ação andar. Uma empresa pode ter um resultado excelente, a perspectiva sendo negativa. Os exportadores devem importar um bom resultado, bancos também, você tem a parte financeira ainda um bom resultado. O Flint está perguntando, quem irá investir no Brasil, realmente? Com a permanência de um governo desses que prefere negócios com Bolívia, Peru e companhia, com viés de economia estatal, esquerdista e forte interferência na economia, sinceramente. Tudo tem preço, né? A gente fala mesmo com investidores. Ontem mesmo eu fiz um call com um investidor estrangeiro e ele falou, tudo é questão de preço. Ele até falou, ele estava comprado em Itaúsa, ele falou que não concordava com o relatório do CS e que é uma das grandes oportunidades aí na Bolsa é Itaúsa olhando 3, 4 anos para ele. Ele falou, isso aí se resolve,
né? Passa-se por um período, o Brasil tem instituições fortes, palavras dele, né, até, e daqui a pouco se resolve isso. Então o investidor estrangeiro que já está acostumado a investir no Brasil, já conhece a situação, já sabe o que está acontecendo. Então ele pensa, olha, isso aí pode acontecer, tem problema tal, mas em algum momento volta a melhorar, ou o valuation, né, aceita desaforo, digamos assim. CMP Celso, vocês não acham que o STF está com viés pró-Dilma nesse assunto impeachment? Com você essa. Comigo? Sim, acho que sim. Né? Primeiro foi com o TCU, e aí eles, não, no TCU a gente não se meteu, que nem poderia, mas acho sim que esse viés é um pouco estranho, principalmente que eu falei com, eu não sou advogado, mas falei com juristas e advogados que eles não concordavam com a interferência, né, do STF na Câmara, né? Esses diversos acontecimentos com o STF entrando ali, tipo TCU, etc., chama atenção de fato, porque é sempre alguma coisa contra o governo e de repente vem ali uma liminar, alguma coisa nesse sentido. Então, racional, pelo menos desconfiar de algo nesse sentido. Não que seja com certeza, mas ao que tudo indica, dá para desconfiar sim, né? E aí o Scanner está perguntando, aguardando o compasso de espera por visibilidade do cenário político. Pergunto, qual a perspectiva para empresas de energia renovável? CPRE e Renova, né? Renew 11, quando podem ficar interessantes? Quando tivesse acho difícil isso ficar tão cedo, tá? Não é que é ruim ou bom, são empresas boas, mas o governo vai incentivar, vai reduzir tributos para isso. Pô, tinha que zerar painéis solares, zerava a tributação, todo mundo ia querer colocar. Você resolveu uma boa parte do problema. Hoje o retorno em casa demora uns 7 anos se você fizer uma casa do zero para retornar o gasto com luz. Nossa energia ainda é barata olhando outros países, então ninguém faz. Um país que tem sol e tudo mais, que pode um dia estocar vento, né, num cenário aí, quer dizer, totalmente desafiador, né? Tá tendo colagem aqui, aula de colagem, acho que foi do Dia das Crianças, dentro daqui da sala artística. Do estúdio Educação Artística. Se vocês ouviram algum barulho, chiado, corte, queda de alguns materiais, ferramentas, por favor, considerem, não é um problema, é a produção aqui fazendo uma aula de colagem atrasada do Dia das Crianças. Mas o Big Money está preocupado aqui, meu sono está perturbado. No meu também digo que ontem eu dei uma bela desanimada com o nosso país, né, com as nossas instituições, mas isso tende a melhorar no decorrer do tempo. Esses são momentos, é cíclico, vai melhorar. Aloquei muita grana no Tesouro, medo do calote. Não acredito, minha irmã. Se tiver, não acredito que o governo dê calote. Aí é muita preocupação, não é assim. Não acho que é isso, não é esse tipo de preocupação. A gente fala que tem que ter ações, mas com proteção ainda, a gente não se preocupa, tem alguns ativos baratos, mas tesouro, né, óbvio, né, todo mundo tem 75% do capital no tesouro, também tem esse receio, bicudo. Pô, diversifique, gente, a gente sempre fala isso. É interessante sempre diversificar, por quê? Para não ter esse problema. Quando você diversifica, FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil, você tem 2 milhões, dividir em 10 CDBs, ou seja, se um por acaso quebrar, mesmo assim você vai receber. Então, você se protege ao invés de colocar tudo em um só, né? A gente não recomenda nunca colocar todo o seu dinheiro, tem 200 mil, botar tudo num CDB só, não. Tenta dividir entre outros, né? Você pode colocar 20, 30 mil em cada um, então você diversifica esse risco de acontecer um problema. Apesar que o Fundo Garantidor de Crédito tem dinheiro suficiente para garantir 99,7% de todo o dinheiro, né, garantido pelo esse programa FGC. Indo além, o que seria interessante diversificar seria internacionalmente, né? Porque se você está preocupado com o nosso país, obviamente você está preocupado numa desvalorização do real. E se isso acontecer e você tiver o dinheiro lá fora, é o que a gente comenta bastante dessa diversificação, você pode ganhar tanto numa desvalorização do real, como você ganha um percentual ali ao ano. Por exemplo, em algum tipo de bond lá fora, você tem uma rentabilidade ao ano e mais variação do dólar também. Não que a gente indique colocar todas as suas, o seu patrimônio nisso, mas uma diversificação ali, um percentual faz sentido, principalmente se você está com esse tipo de preocupação. O famoso, né? Todos os ovos numa cesta só, a gente não recomenda. Eu pulei uma pergunta, eu vi até que você anotou, do Matheus Henrique, né, falando que gostaria de saber se vale uma fence em Itaúsa para proteger essa volatilidade. Sim, Matheus, vale.
é sempre aquele negócio, né? Você olha muito longo prazo, você pode comprar, depois vai comprando aos pouquinhos. Eu lembro, por exemplo, Smiles. A gente tem, a cada 2 meses, um encontro com investidores institucionais no Rio. O próximo encontro é no almoço, sexta-feira. É um jantar de 10, mas nessa vez a gente resolveu fazer um almoço. Tem uma demanda enorme, estão indo 14 instituições confirmadas, 15 gestores. É uma instituição quer levar 2 gestores. E essa discussão sobre ações. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, um dos gestores de uma instituição no Rio falou que estava short em Smiles. E todo mundo, pô, por quê? Aí ele falou, olha, quando você compra, eu estou dando um exemplo para falar de Itaúsa depois. Quando você compra um produto R$1, você recebe R$1 para ele transformar em pontos, ele transforma $1 vira 1,5 ponto, digamos assim. R$1 para transformar em $1, você tinha no passado 2,30, 2,40, 2,50, agora 4, até acima de 4, dependendo do momento. Então ele falou, na hora de trocar pontos, né, o programa de fidelidade, digamos, você abasteceu o teu carro lá todo mês, você abastece para encher o tanque, R$155. Na hora de trocar, antes ele trocava pelo número de pontos, ele trocava por um número X de pontos, agora ele troca por metade disso, X sobre 2. Então, o próprio estabelecimento vai ter que comprar, né, o banco, a bandeira que compra os pontos na Múltiplos ou nos mais, vai comprar metade. Então tende a arrecadar uma receita menor. Mas aí todo mundo na mesa falou, mas Smiles está subindo há não sei quantos dias. Ele, todo dia aumenta um pouquinho, todo dia aumenta um pouquinho. E no ano Smiles vinha subindo muito, no ano. Smiles está caindo 30 no ano. Ou seja, ele estava certo, só que se ele não tivesse fôlego e tamanho para todo dia poder comprar um pouquinho, ele tinha sido estopado. Estopou muita gente no caminho ali, né? Aí o que a gente fala às vezes? Tá o momento ainda ruim. Você pode ir comprando, dividindo e comprando aos poucos. Poxa, mas o que eu tenho não é muito. Eu quero comprar logo. Compra via Fence, via produtos estruturados. Acho que vale a pena sim. Isso aí. Né? Então é só para dizer que a gente recomenda sim, né, nesse cenário aí desafiador, né, para a compra, né, de Itaúsa, pode ser via Fence sim. O pessoal falou que 99,7% é resultado de DNA do fundo garantidor de crédito. O diretor do fundo garantidor de crédito, ele fala pra gente que é o seguinte, quem paga ele são os grandes bancos, mas ele trabalha bastante para os pequenos, né? E é verdade isso, né? Impressionante esse ponto. Última pergunta aqui, que a gente está com o tempo estourado, certo, produção? Certo. Parou a colagem, hein? Parou a colagem aqui, a aula acabou aqui, tinha 3, 4 crianças correndo no estúdio, era. A previsão é de queda acentuada do nosso déficit em conta corrente para o ano que vem. Se isso for se confirmando ao longo do tempo, poderemos afastar o risco de perda do grau de investimento por outra agência de risco? Acho que não é esse o ponto. Acho que as agências estão olhando bastante para a questão da dívida, se a gente vai conseguir estabilizar ela no longo prazo. Não adianta muito essa parte, porque eles estão realmente de olho nisso. A prova clara disso foi a S&P rebaixando na semana seguinte que a gente apresentou o orçamento deficitário para 2016. Então não adianta muito. E pelo tudo que está acontecendo até o momento, nada está sendo feito para que isso seja evitado. Não estão conseguindo, pelo menos. Foi apresentado as propostas, mas tudo caminha para que não. Acho difícil, acho ruim. Infelizmente. Né? O déficit pode melhorar muito a balança pode melhorar, tende a ter um superávit pelas exportações, né? Grãos, a gente tem, até carro está se exportando, apesar de assim, vendia-se 300 mil no Brasil, exportava-se 30 mil, 10% só da produção ia para fora. Aí agora dobrou-se a produção, a exportação, só que as vendas caíram pela metade do mercado doméstico. Então, quer dizer, não adianta muito, mas é óbvio que melhora a situação com as exportações, esse dólar no curto prazo. O dólar no curto prazo é contracionista, depois ele pode se tornar expansionista. Isso vai demorar ainda para a gente ver o resultado positivo do dólar. Por que ele é contracionista no curto prazo e por que ele é expansionista no médio e longo prazo? Isso a gente vai demorar um tempão para falar, explicar direitinho. Rápido, Talvez rápido. a gente possa Resuma, vamos lá. Aí na próxima apresentação a gente fala mais. A gente pode falar só disso, porque primeiro vem o custo para substituir todas a parte que você já está acostumado a importar um monte de matéria-prima, você vai contrair bem mais a parte daqui de dentro. Você também tem um realinhamento de preços, tem diversos pontos que num primeiro momento não são ruins, depois que eles vão se ajustando para ficarem bons, para ter uma reação positiva para a economia. Resumindo é o seguinte, por exemplo, chapa de aço que faz automóveis.
ela é importada, ela era importada. A 2,30 vale a pena trazer, principalmente Turquia e outros países. Com o dólar subindo, ela se torna muito cara para importação. Só que ao invés, ou seja, você tem menos produto, a montadora só pode comprar dos locais. Sim. Ou seja, dos produtores locais. CSN, Uzi Minas e um pouquinho a Gerdau, que faz menos, faz mais aços longos. Só que aí o local fala assim, poxa, o produtor local, vou aproveitar que o dólar subiu para repassar esse preço. Então ele repassa, tem menos compradores, ele repassa um pouco o dólar, mas não tudo. Ele ganha market share no mercado doméstico, mas no primeiro momento isso vai para a inflação, isso tem um aumento de preços aqui. Quando você olha depois no prazo maior, aí sim melhora com as exportações, as empresas vão se adequando, pode melhorar, mas no curto prazo eu concordo. Energia, tudo, tem muita coisa dolarizada, a maioria das coisas hoje é dolarizada, e aí acaba impactando, né? Existe um tempo de um ajuste para você. Não é instantâneo esse ajuste. Então, de início você tem um efeito contracionista para depois tem o efeito, depois que arrumou tudo certo, aí tem a consequência boa. Beleza, na próxima apresentação o Gustavo vai fazer o resumo do resumo, e vai durar pessoal. 3 horas. Grécia ninguém fala mais nada, depois a gente comenta, Bicuda a gente pode comentar na semana que vem mais. E sobre as empresas, né, o caminhão de dívida ativa da União, tem que tomar só um pouquinho de cuidado nós, porque dívida ativa na União tem também aquele cara que está renegociando, participou do Refis, a Vale é a maior devedora, mas em compensação eles já falaram, a gente está participando do Refis, está participando de diversos processos, que aí fica como dívida ativa, mas ele está pagando, ele parcelou, só que considera a dívida total. Tá ok, senhores? A gente vai ter que ficar por aqui, desculpa se acabou não respondendo, Copasa a gente não recomenda exposição, usando, tá? Mas não vai dar para falar mais, já estamos chegando ali a 12h20, a gente mais do que estourou o tempo. Obrigado pela participação de todos, mandem sugestões. Sexta-feira a gente tem o nosso SP Connection mais para falar de fundamentos, menos da parte macro e, obviamente, da parte política que acaba aí norteando tudo, tá ok? Obrigado pela participação de todos, um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal, bom almoço e até a próxima. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.